Meus irmãos, saudações de paz. Neste vídeo iremos falar acerca do arrebatamento. Você que ainda não conhece o canal Panorama Bíblico, se inscreva no mesmo e também compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Texto bíblico para a nossa meditação é um texto muito conhecido que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 51 a seguir. Eis aqui vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Seguindo o que nós abordamos no último vídeo, falando acerca da escatologia bíblica, trazendo um panorama, uma introdução acerca do tema, nós iremos tratar neste vídeo acerca do arrebatamento, como se dará, quando acontecerá o arrebatamento e quais os sinais que apontam para o arrebatamento. Temos um texto em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 13 a seguir, onde Paulo, escrevendo à igreja, tomado por uma revelação divina, ele diz: pois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, para encontro com o Senhor ou do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com ele. O arrebatamento da igreja é uma das doutrinas centrais da escatologia bíblica cristã. Trata-se do momento em que Cristo ele vai reunir todo o seu povo para estar com ele. Aqui não haverá divisão de igrejas, não haverá divisão de classes sociais, não haverá divisão de cor de pele, de poderio financeiro. Todos estarão reunidos diante do Senhor. A palavra arrebatamento, ela não aparece nas traduções portuguesas da Bíblia, mas o seu conceito, ele é claramente evidenciado, ensinado por toda a Escritura. No latim, o verbo utilizado em 1 Tessalonicenses é rapiemur, de onde vem a palavra rapto. No grego, o verbo é harpazo, que significa tomar com força, tomar rapidamente ou levar de repente. Então, a ideia do arrebatamento é uma ideia de rapto, é uma ideia de algo que será tomado, arrancado com força, levado de repente. Esse mesmo verbo aparece também em Atos capítulo 8, versículo 39, quando Filipe foi arrebatado, e em Coríntios, 2 Coríntios 12, versículo 2, quando Paulo foi arrebatado ao terceiro céu. A promessa do arrebatamento é a maior das promessas dirigidas ao homem, à humanidade. Antes de morrer, Jesus ele prometeu que voltaria para buscar a sua igreja, para buscar os seus. Em João 14, verso 1 a seguir, ele diz: voltarei e vos receberei para mim mesmo. Essa promessa enche os discípulos de esperança, porque o arrebatamento não é um acontecimento qualquer, ele é o encontro entre Cristo
e a sua igreja, entre o noivo e a sua noiva. Agora, como acontecerá? À luz das Escrituras Sagradas, Paulo ele diz que será um evento sobrenatural. Em 1 Tessalonicenses diz que haverá a descida do Senhor, haverá voz de arcanjo, haverá trombeta de Deus, haverá também a ressurreição dos mortos em Cristo, a transformação daqueles que estiverem vivos ao encontro com o Senhor nos ares. Então perceba que todos esses eventos citados na carta de Paulo à igreja de Tessalônica são eventos de cunho sobrenatural. O arrebatamento será algo sobrenatural. Observe que Paulo diz que encontraremos nos ares, distinguindo esse evento da sua vinda visível à terra. Haverá essa transformação dos crentes, porque ninguém será arrebatado, ninguém será levado aos céus, se primeiro não houver essa transformação. E o texto ao qual lemos no início dessa mensagem, 1 Coríntios 15, diz que no momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, então o nosso corpo atual, ele é um corpo mortal, corruptível, limitado. Após o arrebatamento, receberemos então um corpo glorificado semelhante ao de Cristo. Quem participará do arrebatamento? Participarão primeiro aqueles que morreram em Cristo, os crentes vivos da ocasião. Não participarão aqueles que rejeitaram o Evangelho. Hoje a gente prega o Evangelho, hoje a gente anuncia o Evangelho, hoje a gente fala para as pessoas acerca deste grande evento. Muitos não creem, ficarão de fora esses que não creem, que não acreditam e não tomam posse do arrebatamento, da palavra de salvação. O arrebatamento, ele não será secreto. Há diferentes interpretações. A interpretação do pré-tribulacionismo, onde é defendido que o arrebatamento ele ocorrerá antes da grande tribulação, e os argumentos são que a igreja ela é livrada da ira futura, em 1 Tessalonicenses 1 e 10. Outro argumento para quem defende o pré-tribulacionismo, que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, é que Cristo pode voltar a qualquer momento. Tito, capítulo 2, versículo 13, fala sobre isso. Mais um argumento, Apocalipse 3:10, que fala da preservação da igreja da hora da provação. Então, são argumentos utilizados à luz das Escrituras para quem crê que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Só que existe também o pós-tribulacionismo. Aqueles que entendem, vão pela linha de que a igreja passará pela grande tribulação e será arrebatada na volta visível de Cristo. E também o mesotribulacionismo afirma que o arrebatamento ocorrerá no meio, na metade da grande tribulação, durante a grande tribulação. Embora existam diferenças e diferentes interpretações, todos concordam que Cristo voltará e reunirá o seu povo. Eu não posso afirmar para você se será antes, durante ou depois, mas uma coisa eu posso afirmar: Jesus Cristo vai voltar e vai arrebatar o seu povo. Existem alguns sinais que foram deixados por Cristo por intermédio da sua palavra. Ele menciona em Mateus que haverá guerras, fome, terremotos, perseguições, falsos profetas, e não existe uma geração com tanto falso profeta como essa geração que estamos vivendo. Se você é alguém que diz ter visões, se você é alguém que diz ter revelações, você é aplaudido, você é ovacionado, não querem a palavra,
não se alimentam da palavra, não vivem uma vida de oração, de comunhão, de temor. Então, a época em que vivemos é uma época de muitos falsos profetas que dizem revelar CPF, revelar o número de conta, essas coisas todas, e biblicamente isso aí não tem respaldo algum. Tudo isso é evidência, são sinais da volta de Cristo. Ele falou acerca do aumento da maldade, acerca do esfriamento do amor. Já não existe mais o amor entre irmãos, já não existe mais o amor entre os homens, entre a humanidade. Por fim, a pregação do Evangelho em todas as nações. Todos esses sinais ditos por Cristo, eles apontam para a proximidade do fim. Mas Jesus ele também afirmou: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. A igreja de Cristo, e quando eu falo de igreja, eu não me refiro à nomenclatura, à placa de templo, mas ao povo, ao corpo de Cristo. Deve sempre viver preparado, deve estar preparado para esse ato. Jesus repetiu por diversas vezes a palavra vigiai. A preparação, ela envolve santidade, ela envolve perseverança, comunhão com Deus, fidelidade à sua palavra e uma expectativa constante pela volta de Cristo. Muitos nutrem uma expectativa pelo dia de amanhã, muitos nutrem uma expectativa pela final da Copa do Mundo, pelo que vai acontecer nas eleições próximas aqui no Brasil. Muitos nutrem uma expectativa em homens, em pessoas, mas a expectativa da igreja, ela deve estar sempre na volta eminente do Senhor Jesus. A qualquer momento ele voltará, e isso deve estar na minha mente e no meu coração. O arrebatamento ele também será um momento que vai produzir alegria na igreja. Para o salvo será o fim do sofrimento, o encontro definitivo com Cristo, com o Senhor da igreja, a consumação da esperança cristã. Para quem rejeitou o Evangelho e tem rejeitado, será o início de um tempo de juízo. Então, o ensino acerca do arrebatamento, ele não deve gerar especulações, debates, discussões, mas transformação de vida. Viva em santidade, mantenha a esperança em Cristo, persevere na fé, ainda que as circunstâncias digam não, ainda que as situações elas tentem colaborar para que você negue a fé, apostate da fé, mas viva perseverando na fé. Compartilhe, pregue, fale do Evangelho enquanto é tempo. Vigie e esteja preparado para a volta eminente do Senhor Jesus Cristo. O arrebatamento da igreja é uma promessa de consolo para os cristãos. A Bíblia nos chama a viver uma vida de vigilância, fidelidade e também de santidade, aguardando o retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, independente das diferenças de interpretação, se é antes, se é durante, se é depois da grande tribulação, sobre esse momento exato do arrebatamento, a certeza permanece. Jesus ele vai voltar para buscar o seu povo, e essa verdade deve mudar a nossa vida. Encerro com o que Paulo disse na primeira carta à igreja em Tessalônica, no versículo 18 do capítulo 4: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Que essa palavra ela possa servir de consolo para você, para mim, para todos nós que cremos que Jesus Cristo muito em breve voltará para nos tirar dessa terra. Deus abençoe e que você possa compartilhar essa mensagem para que outras pessoas também cheguem ao conhecimento da verdade.